Olá pessoal, começando aqui a aula 13 de Programação 3, a gente vai seguir, né, o assunto que a gente começou na última aula sobre programação orientada a objeto, e dessa vez a gente vai ver sobre os princípios da programação orientada a objeto, né, e como é que a gente pode aplicar esses princípios usando Python. Então vamos dar uma recapitulada, né, rapidinho, que eu falei ali no fim da última aula. Então, os princípios da programação orientada a objeto, que você também pode acabar encontrando na internet como os pilares da programação orientada a objeto, né? Enfim, eles são características ali que você precisa ter quando você vai usar uma linguagem cujo paradigma é a programação orientada a objeto, tá? Então, além de você poder, né, definir classes e criar objetos a partir dessas classes, esses princípios eles também têm que estar presentes ali na linguagem de programação, né, para que você possa de fato usar esse paradigma completo e todas as vantagens que vem com ele, né, e todos os padrões de design, né, que você pode criar com a programação orientada a objeto. Tá? Então aqui a gente tem, primeiro a gente tem a herança, certo? Um dos princípios, o outro é o encapsulamento, abstração, polimorfismo, e além desse ainda tem a modularidade e a composição. Porque eu coloquei extra aqui, porque como eu expliquei até na última aula, esses quatro, em geral, eles são os mais falados, né? Os que você vai encontrar mais quando pesquisar na internet sobre programação orientada a objeto, né? Ou em livros até. Mas assim, eu acabei encontrando esses dois aqui também, então vale a pena a gente comentar sobre eles, né? Para ver, enfim, um pouco a mais sobre a programação orientada a objeto. Tá? Então vamos começar aí pelo princípio da herança. Tá? Então o que quer dizer esse princípio da herança? É quando uma classe obtém parte das suas funcionalidades de outra classe, tá? Então você define duas classes e uma das classes ela vai meio que puxar da outra classe e tudo que você já definiu para a outra classe, essa classe nova ela vai pegar para ela, tá? E aí a gente tem basicamente três elementos a serem definidos, né? A gente tem a classe que vai receber as funcionalidades, a classe que vai fornecer as funcionalidades e o próprio ato, né, de pegar essas funcionalidades. Né? Então, como é que a gente nomeia cada um desses elementos? Tá? Então, a classe que pega as funcionalidades, ou que herda, né, já que a gente está falando de herança, você pode usar o verbo de herdar, né, de herdeiro, a classe que é uma herdeira da outra classe. Então, essa classe ela vai ser chamada de, a classe que herda, ela vai ser chamada de a classe derivada de uma subclasse ou até mesmo de um subtipo. Né? Como a gente viu na aula passada, uma classe é basicamente um tipo definido pelo programador. Né? Já a classe que é herdada, ou seja, a classe que fornece as funcionalidades, ela é chamada de classe base ou superclasse. E o ato, né, o ato de pegar as funcionalidades é chamado, você pode falar como herdar, né, derivar ou estender. Então a subclasse ela vai herdar da classe base, ou ela vai derivar da classe base, ou ela vai estender a classe base. Então você pode usar essas três palavras, né, enfim, como esse significado da utilização desse princípio, né, da herança. E aí, o que acontece quando você faz uma subclasse que herda de uma superclasse, né, ou de uma classe base, você estabelece ali entre essas classes uma relação de E1 ou E1, ou seja, a subclasse, ela é um representante da superclasse, entendeu? Então essa é a relação de E1, né? Você sempre é como se a classe base ela fosse uma classe geral, uma classificação geral, e a subclasse ela fosse uma classificação mais específica, mas ela nunca vai deixar de ser um elemento daquela classe superior, né? Então, por exemplo, a gente vai ver, vou fazer daqui a pouco um exemplo programando, mas se a gente pegar aquela classe da última aula, né, calçado, a gente pode agora estabelecer uma subclasse, por exemplo, sandália. Então a sandália é uma coisa mais específica, né? Ou seja, é um tipo de calçado, mas ela continua sendo um calçado. Né? Então uma sandália é um calçado. Então essa é a relação que você quer estabelecer quando você está usando o princípio da herança, né? Da programação orientada a objetos. Tá? E aí estabelece justamente essa hierarquia, né? Onde a superclasse ela é uma classe geral e a subclasse é um tipo mais específico daquele elemento ali da superclasse, tá? E aí, com a herança, você pode, né, reutilizar as funcionalidades, né? Então você pode reutilizar as funcionalidades que já foram implementadas na outra classe. Então a classe base,
você vai pegar tudo que ela já foi definida ali, então os atributos, os métodos e tudo isso, você pode substituir, então, ao invés de reutilizar todos, você pode reutilizar alguns e substituir outros, ou seja, colocar uma nova implementação para uma determinada função da sua classe base, né? Então você pega aquela função, mas aqui na sua classe subclasse você quer que ela faça alguma coisa diferente. Então você pode substituir também, tá? E você pode, claro, adicionar novas funcionalidades, ou seja, além de pegar o que já foi definido, você pode criar coisas novas, né? Então por isso que se usa também esse termo estender, né? Porque você obtém o que já existe e você pode adicionar coisas novas, tá? E aí, como eu disse, né, enfim, essa questão da reutilização, os objetos da sua subclasse, ou seja, quando você criar um objeto ali, né, a partir daquela sua subclasse, ele já vai ter dentro dele, né, mesmo que você não defina nada novo, ele já tem dentro dele os métodos e atributos da sua superclasse, tá? Então, mesmo que sua subclasse esteja, por exemplo, vazia, se ela herda de uma superclasse ou de uma classe base, ela já tem dentro dela toda a funcionalidade da classe base, mesmo que você não adicione nenhuma função nova. E aí, qual é a ideia, né? Como eu falei, a ideia é sempre você criar a ideia de usar esse princípio da herança, né? O padrão assim que se faz é a classe base, ela é um tipo mais genérico, então ela vai ter funções ali mais genéricas que servem para qualquer um desses elementos, por exemplo, o calçado ali, ele tem funções que podem servir para qualquer tipo de calçado, né? E aí você pode criar suas subclasses, né, herdando dessa classe mais genérica, e nessa subclasse você vai colocar funções mais específicas, né? E sempre estendendo, tá? Sempre colocando novas funções, mas de forma que a funcionalidade anterior se mantenha, né? Então você não vai nunca retirar, apenas estender quando for necessário. E aí o Python, falando um pouquinho rapidamente aqui, ele dá suporte à herança simples e múltipla, tá? Então você pode tanto herdar de uma única classe como de várias classes, caso seja necessário, né? A gente vai ver exemplo aqui mais simples, tá? De herança simples, mas o Python ele também dá esse suporte, né? Essa possibilidade. Como é que funciona o princípio da herança no Python, né? A gente fiz aqui né, tem aqui esse quadro mostrando só um exemplo, tá, de como seria o código, né? Então aqui a gente define a nossa primeira classe base, tá? Então palavra-chave class, né? Nome da classe aqui seguido de 2 pontos, e aqui dentro indentado a gente bota o corpo, né, da nossa classe, como a gente já viu na outra aula, tá? Então aqui a gente está definindo duas classes base. Aí abaixo dela a gente tem agora a nossa primeira subclasse. E aí qual é a diferença, né? O que é que modifica quando a gente quer usar a herança? A gente vai, depois do nome da nossa classe, né, ou da nossa subclasse, colocar entre parênteses o nome da classe que a gente está herdando, tá? Então, quando você faz isso daqui, essa subclasse, ela vai, automaticamente, ela vai ter toda a funcionalidade dessa classe aqui, tá? Quando você faz escreve aqui dessa forma, certo? E para a herança múltipla é semelhante, sendo que você vai colocar, na verdade, entre parênteses, né, várias classes das quais você quer herdar, né, separado por vírgula, tá? Então, aqui é a subclasse que tem uma herança múltipla, né? Então ela herda de várias classes diferentes, certo? E aí vamos aqui no VS Code, né, para ver de fato como é que isso funciona no código, tá? Então se a gente pegar o exemplo ali da aula 12, né, vou abrir aqui de novo o script que a gente definiu aqui na aula 12, né, o calçado, a classe do calçado, né, e está aqui. Então a gente fez aqui nossa classe, né, deu um exemplo aqui das variáveis de classe, de tamanho máximo e mínimo, definiu aqui nossas variáveis de distância, né, tamanho, material, preço, promoção, e alguns métodos, né, então o método de imprimir a informação, o método para retornar o tamanho, para retornar se está em promoção ou não. E aí agora eu quero aqui na minha aplicação definir uma classe nova que vai herdar da minha classe calçado, tá? Então, como eu falei antes, né, a gente pode criar uma classe, por exemplo, para uma sandália, tá? A sandália que seria um subtipo ali do calçado, né? Você entre os calçados, você pode ter, por exemplo, tênis, né, como a gente viu aqui, pode ter o sapato social, sei lá, sandália, enfim. Cada um desses elementos poderia ser uma subclasse, né? Cada um desses tipos que eu falei aqui poderia ser uma subclasse que você ia usar, enfim, aplicar de alguma forma, né? Então aqui a gente vai criar, né? Definiu aqui a nossa classe, tá?
E aí vamos definir ela vazia por enquanto, certo? Então, o que acontece se eu definir a minha classe, minha subclasse sem nada dentro, né? Vamos fazer um exemplo aqui, né? Então, sei lá, sandália 1 vai receber aqui uma sandália. A gente vai colocar aqui, né, os mesmos elementos aqui, né? Então, a mesma inicialização, tá? Já que é uma sandália, ela é, no fim das contas, um calçado, né? Então tá aqui, certo? E aí vamos chamar aqui aquela função de imprimir info, né? Então chamou aqui, salvei aqui o código e vamos rodar ele aqui no terminal, tá? Então perceba que eu criei uma classe vazia, certo? Não coloquei nenhum código dentro dela, botei só aquela palavrinha chave pass, né, que é quando você não quer fazer nada, mas não quer deixar a linha vazia, tá? E aí a gente vê que ela funciona igualzinho um calçado, um objeto da classe calçado, né? Quer dizer, se eu trocar isso aqui por calçado, não muda nada, tá vendo? Então quando você usa a herança, você está criando outro objeto com as mesmas funcionalidades, tá? Claro que a grande vantagem aqui não é só você fazer, né, um subtipo que é exatamente igualzinho ao que já existe, tá? O que a gente quer fazer aqui, por exemplo, é estender, né? Adicionar funcionalidades novas além do que a gente já tem, né? Então, por exemplo, eu posso querer adicionar um novo atributo, né, uma nova propriedade. Então, como é que eu faço isso, né? Eu vou ter que redefinir a minha função init. Então, ela já foi definida aqui, sendo que tudo que eu quiser mudar, né, ou substituir, eu tenho que redefinir, tá? Então, por exemplo, se eu quiser adicionar um novo atributo, onde é que eu adiciono atributos, né? Na função init. Então, quando eu declaro aqui, ó, por exemplo, self tamanho, self material, é aqui que eu estou adicionando. Então, se eu quiser adicionar um atributo novo para minha classe sandália, eu tenho que redefinir essa minha função init aqui, né? Então, eu vou pegar, por exemplo, do jeito que a gente tem aqui, né? Eu quero que minha sandália tenha as mesmas propriedades de um calçado, claro, mas, por exemplo, eu quero adicionar uma propriedade nova que vai ser a marca da sandália, tá? Então, por exemplo, eu adiciono aqui um novo elemento, e aí para não precisar, para não ter que reescrever aqui, né, tudo que já foi escrito aqui na classe calçado, né? Se eu quero reutilizar esses atributos aqui, então eu posso usar a funçãozinha super. Então, quando eu chamo assim super, eu estou chamando a classe, a superclasse, tá? Esse super é relativo à superclasse, ou seja, a classe que está acima aqui da minha classe sandália, que seria justamente a classe calçado. Então eu vou fazer o quê? Eu vou chamar minha classe superior e vou fazer a mesma inicialização dela, certo? Ou seja, eu estou reaproveitando aqui a reinicialização da minha classe superior e eu vou adicionar agora um elemento novo aqui, um atributo novo, né? Que é a minha marca, certo? Então o que eu fiz aqui, né? Isso aqui, quando eu chamei super.init, é como se eu estivesse refazendo essas mesmas linhas de código aqui de cima, é como se eu estivesse reescrevendo elas aqui. Mas aí, para não precisar fazer isso, o Python ele fornece para a gente essa funçãozinha aqui, né, super, que você já consegue acessar a sua classe ali, superclasse, né? A classe base que está antes da sua classe atual. Então, quando eu faço isso, eu já crio a minha inicialização né, dos atributos da superclasse e aqui abaixo eu adiciono novos atributos, né? Então, posso colocar assim, né? Aqui é inicializar atributos da superclasse e aqui é inicializar novos atributos, certo? Então, eu estou criando um novo atributo que é justamente essa marca, né? Então, eu coloquei ele aqui na lista de parâmetros, né? E aqui eu estou chamando ele. E o self.marca é o que vai ficar dentro da instância, né? Como a gente já viu na outra aula. Quando tem um self ponto, ele está se referindo à instância, né? O objeto que foi criado, tá? Então, com isso, eu redefini minha classe. E aí agora, se eu rodar o programa do jeito que está, né? Ele vai acabar me dando um erro, porque ele vai dizer que faltou o preço, né? Ou seja, ele está identificando isso aqui como se fosse a marca, esse aqui como se fosse o tamanho e esse aqui como se fosse o material, né? Porque eu adicionei um novo elemento aqui. Então, por exemplo,
Vamos botar uma marca aqui, sei lá, né, tipo Havaianas, alguma coisa assim. Então botei aqui minha marca, tá? E agora, quando eu criar isso aqui de novo, perceba que o erro foi embora, né? Então ele pegou a marca e colocou aqui, né? Só que a nossa função de imprimir info, ela agora não reflete mais o estado ali do nosso objeto, do nosso subtipo, né? Ou da nossa subclasse. Porque ele não está informando aqui para a gente a marca, né? Que foi justamente a coisa nova que a gente colocou. E ele ainda está chamando de calçado, né? Sendo que agora a gente quer que chame de sandália, né? Já que é um nosso elemento, né? Nosso subtipo ali. Então a gente quer que toda a informação reflita esse novo tipo, tá? Então a gente pode, por exemplo, né, redefinir também um método, né? Então a gente tem esse método aqui, imprimir info, e a gente vai redefinir ele para ele ficar mais de acordo com a nossa classe sandália, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou chamar de sandália, né? Então, feito, não, feita, né? E aqui a gente pode adicionar a marca, né? Então vamos fazer assim. Assim, aqui, né? Então eu redefini, ou seja, defini aqui o método com o mesmo nome do método da superclasse, tá? Então quando eu faço isso, ele já vai ignorar o da superclasse e vai usar o que eu tenho agora. Então ele vai ver que tanto a minha classe sandália quanto a superclasse, elas têm esse método imprimir info, né? Mas ele vai pegar o que está mais próximo, que é o da própria classe, né? E não o da superclasse, tá? Então redefini aqui e agora eu estou mandando ele imprimir, né? Além do tamanho, do material e do preço, eu ainda estou mandando ele imprimir a marca, tá? Então se a gente rodar novamente aqui o nosso exemplo, a gente vê que ele agora está usando, né? Ele está usando esse imprimir info da sandália e não da superclasse calçado, tá? Então sandália da marca Havaianas, de tamanho 38, feito em couro, que custa R$100. Né? Ele imprimiu aí pra gente as informações da nossa subclasse, tá? E é assim, né, que a gente usa a herança no Python, tá? Então, deixa eu colocar aqui, né? Então a gente fez o quê? Né? A gente inicializou os atributos da superclasse, ou seja, reutilizou, né, os atributos. A gente inicializou novos atributos, ou seja, estendeu a funcionalidade, né, criou coisas novas. E a gente também substituiu ali um método da superclasse, né? Então não queria mais usar aquele imprimir info da superclasse, vamos criar um método novo aqui, tá? E aí, por exemplo, poderia, né, antes da gente continuar, a gente poderia, por exemplo, colocar outro método para pegar a marca da sandália, né? Já que é uma coisa nova que não tem no calçado, mas que tem na sandália. Então, por exemplo, aqui eu poderia colocar assim, né? Get marca, certo? E aí pegar do objeto ali o valor da marca dele, tá? Então, por exemplo, aqui, então, imprimir essa informação, né? Deixa eu até colocar aqui assim, né? Definir novos métodos. Então, quando você define novos métodos, você está dando comportamentos adicionais ali, né, para a sua classe, tá? E aí vamos rodar aqui, né? Então, sandália marca variantal, e aí quando eu mando ele imprimir o sandália get marca, ele imprime aqui, né, Havaianas, tá? Então é assim que você usa a herança, né? Você pega a funcionalidade, né, reaproveita ali a funcionalidade da superclasse, mas você também pode substituir algumas coisas ou adicionar coisas novas, certo? E sempre, vamos dizer assim, com essa mentalidade de que a classe base é um tipo genérico e a classe subclasse ela é um tipo, ou melhor, um representante da superclasse, né, mas de uma outra classe mais específica, né? Da mesma forma que uma sandália é um tipo de calçado, né, mas é um tipo mais específico, com características próprias, mas ela não deixa nunca de ser um calçado, tá? Então essa é a ideia da herança no Python e na programação orientada a objeto. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação, né, e falar agora do próximo princípio, que é o princípio do encapsulamento. Ele é quando você pega as informações ali de um objeto, né, então o comportamento, né, que são na verdade os métodos, né, e também o estado, tá? Então você pega os métodos e as propriedades, né, que são basicamente o comportamento e o estado de um determinado objeto, e você vai esconder eles, ou seja, você vai
restringir o acesso a eles, tá? Por exemplo, um outro programador que vai usar essa sua classe, ele não vai conseguir acessar determinadas funções. Ele vai ficar restrito só a um pedaço ali daquela sua implementação, né? Que foi o pedaço que você escolheu fornecer, né? Você escolheu que aquilo ali pode ser usado, enquanto que outros pedaços não podem ser usados. Eles devem ser mantidos ali internos, né? Por exemplo, tá? Então isso é um encapsulamento, é você esconder informação do usuário ou de alguém que vai usar o seu módulo para programar outras coisas. Então, quando você está implementando o encapsulamento, você vai pensar agora em termos das suas interfaces, né? Ou seja, a interface pública ali da sua classe, seria a interface externa, tá? E a interface privada da sua classe, que é a interface interna. Então, o que é isso, né? É aquilo que a interface é o conjunto, né, de métodos e atributos, propriedades, tá? Que você pode acessar. Então, a interface que é pública, ela pode ser acessada por qualquer pessoa em qualquer pedaço do código, né? Então, quando você faz a sua interface pública, você está dizendo que ela pode ser usada em qualquer momento. A interface privada, por outro lado, ela é feita para ser usada só internamente, ou seja, na implementação interna ali da sua classe, tá? Então a interface privada ela não é feita para ser usada fora da classe, ela não é feita para ser usada na construção de outros programas e de outras classes. Ela é feita para ficar lá dentro, porque ela ajuda, né? Ela tem ali suas informações e métodos, o que for, que vão fornecer a lógica, justamente, por exemplo, para a interface pública, tá? Mas ela não deve ser exposta, né, para qualquer usuário, qualquer programador. Então a ideia é definir essas interfaces, tá? Geralmente, né, assim, na maioria das linguagens de programação, sua classe ela vai ter basicamente 3 seções, né? Então ela vai ter a seção pública, a seção protegida e a seção privada, né? O que seria isso? Como eu falei, a seção pública é a que pode ser acessada em qualquer lugar, dentro da classe, fora da classe, né? Pode ser chamado dentro de outra classe. Então você cria uma outra classe que chama um objeto dessa sua classe que tem a seção pública, e ele consegue ali usar os elementos, né, dessa seção, dessa parte pública, né, os métodos e as propriedades. Você vai ter também essa seção protegida, que ela, em geral, né, varia um pouquinho entre cada implementação de cada linguagem, mas em geral, quando uma seção da sua classe ela é protegida, quer dizer que ela só vai poder ser acessada dentro da classe ou das suas subclasses, tá? Então, se você tentar chamar um método protegido ou até mesmo um atributo protegido fora da classe ou das subclasses, o programa vai lhe retornar um erro, certo? Geralmente é isso que acontece com as linguagens de programação. E por último, né, a seção privada ali da sua classe, que é aquela que vai, basicamente ela só pode ser chamada dentro da própria classe, tá? Então, se você tentar chamar um atributo ou um método, né, que é classificado como privado, por exemplo, fora da classe, mesmo em uma superclasse, mesmo em uma subclasse, ou seja, uma classe que deriva daquela, mesmo assim vai dar erro, porque tudo que é privado, ele deve ser mantido dentro da classe. Então ele só pode ser chamado, né, você só pode usar um atributo ou um método privado dentro da própria classe, certo? E aí você tem essas 3 seções, né? Em geral, uma boa prática, vamos dizer assim, de programação é sempre deixar o mais privado possível. Então, se você precisa usar uma coisa fora da sua classe, aí você coloca público. Mas se você vê que não precisa, que não vai ser necessário, você coloca protegido ou privado, dependendo, né? Se vai precisar ou não nas subclasses, você coloca, se for precisar nas subclasses, bota protegida e se não, privado. Então, o ideal é que seja tudo sempre o mais privado possível e expor ali só o que for necessário, né? Só o que for necessário para, por exemplo, a implementação de outros programas, né? A partir da sua classe, enfim. Então essa é uma recomendação, né, que se faz sobre essa utilização do encapsulamento, tá? Então nesse caso, quando alguém que está utilizando ali a classe, né, um outro programador, ele vai utilizar a sua classe como ali um bloco, né, para construir uma outra coisa, um programa. O ideal é que ele não possa alterar ou visualizar o estado de um objeto interagindo diretamente com as variáveis de instância. Ou seja, por exemplo,
a gente criou ali na nossa classe a variável de instância que é o material, né? Então, em geral, o ideal é que ele não possa simplesmente ir lá no objeto, chamar o ponto material e mexer naquilo, né? O ideal é que ele use métodos que você vai expor na sua interface, que é justamente o que a gente viu ali sobre os getters e os setters, né? Então, método para retornar alguma coisa e método para alterar, né? Atualizar alguma informação, tá? Então, essa é a ideia, que você sempre cria a sua interface, você não vai deixar o utilizador ali, um programador, enfim, ele pegar aquela sua classe e interagir diretamente com as variáveis de instância, né? O ideal é que você sempre crie a sua interface e exponha só o que for necessário para aquele usuário, né? Ou para aquele programador, tá? Então, quais são as vantagens, né, do encapsulamento? Então, uma vez que você consegue implementar isso, né, então você cria ali seu código e você classifica, né, cada pedacinho dele. Né? Esse pedaço aqui vai ser público, esse outro pedaço vai ser privado, esse outro pedacinho aqui vai ser protegido. Né? Uma vez que você faz isso, você vai ter suas vantagens. Né? Então, uma delas é que você vai poder modificar o seu código interno. Né? Então, por exemplo, aquela parte privada, como ela não foi feita para ser usada em outros programas, né, por outros desenvolvedores, né, aquela parte ali você pode mexer nela à vontade, melhorar, otimizar, corrigir bug, né, coisas desse tipo, e isso não vai ter um impacto, né, para quem já utilizou sua classe. Né. Se você mantém a sua interface pública, né, constante, ou seja, aquilo que o usuário pode fazer tá mantido. Né. Mesmo que você modifique tudo que está dentro ali da sua interface privada, né, dos seus métodos privados, se o que está sendo exposto para fora, né, a parte pública, ela não modifica, não é alterada, então você pode mudar, né, à vontade, otimizar, melhorar seu código, o que for, e isso não vai ter nenhum impacto para quem está usando a sua classe ali, por exemplo, para construir novos programas, porque você está mexendo na interface privada. Né? Ninguém deveria estar usando essa interface privada. Tá? Então, quando você modifica aquilo, você, né, se os programadores, né, se eles não têm acesso à sua interface privada, por exemplo, eles não vão poder usar. Né? Agora, se alguém pega e usa a interface privada, né, porque, por exemplo, o seu código é aberto e a pessoa consegue ver e ela usa mesmo assim, aí ela está se expondo ali a um risco, né, porque ela está usando a interface privada que pode sofrer modificações. Tá? Enfim, então uma vantagem do encapsulamento é essa, você poder modificar o seu código interno sem se preocupar com quem já está utilizando ali a sua classe. Uma outra vantagem é a segurança, né? Já que você restringe ali o acesso a determinadas informações, você está deixando, de certa forma, o seu código mais seguro. Tá? Você também pode oferecer uma certa proteção de propriedade intelectual, ou seja, da sua própria lógica, né? A depender do problema que sua classe está resolvendo, né? Ou seja, do que é que ela traz ali, por exemplo, de um diferencial, né, para a criação de programas e de aplicações, aquela sua lógica ali ela tem valor. Né? E se você, por exemplo, distribui o seu programa de uma forma que os usuários eles não conseguem ter acesso ao código-fonte, apenas, né, por exemplo, ali, o binário, né, o programa já, sei lá, compilado, que oferece uma interface, né, por exemplo, uma API, uma coisa desse tipo. Né? Então, quando você faz isso, você usa o encapsulamento para proteger a sua lógica. Né? Proteger ali aquilo que você construiu, que você pensou, enfim, e que tem um valor, né? A própria lógica em si tem o seu valor, tá? Uma outra vantagem também, né, que está bem associada com o princípio da abstração, que a gente vai ver daqui a pouco, é que você pode esconder do usuário a complexidade da implementação. Né? Então, o usuário ele não vai se preocupar com o quão complicado a sua implementação. Né? Ele não precisa se preocupar com isso. Ele só vai receber ali a interface pública, com tudo que ele precisa, com as funções que ele precisa e usar o seu programa. Tá? Então, essas são as vantagens do encapsulamento. E aí, como é que a gente usa encapsulamento em Python? Né? Então, na verdade, o Python ele não fornece suporte de fato ao encapsulamento. Tá? Nada no Python vai ser realmente privado ou você vai ser impossibilitado de usar, certo? Então você tem ali algumas formas assim bem simples de tentar fazer um encapsulamento, mas elas são muito mais, elas se apoiam muito mais em convenção, né? Convenção entre os programadores, do que de fato em uma restrição que é forçada
pelo próprio interpretador ali do Python, tá? Então, por exemplo, você não tem no Python, como em outras linguagens, né, essas palavras-chave de public, né, para acessão a parte pública ali do seu código, protected e private, né, ou seja, as palavras-chave que classificariam ali a sua classe, por exemplo, como o pedaço que é público, o pedaço que é protegido e o pedaço que é privado, né? Isso não tem em Python, tá? Como eu falei, nenhum acesso é realmente restrito. Então você pode, mesmo quando uma coisa foi feita para ser privada, você ainda assim pode acessar sem problema no Python, chamando ali o método, não vai dar um erro, tá? Como em outras linguagens, né? Tem linguagens que quando você bota privado e você tenta chamar, dá errado. No Python não existe isso, tudo está acessível, certo? E aí, basicamente, né, para você fazer o encapsulamento em Python, você vai usar convenções, né, que são associadas ao uso do caractere underscore, né, ou underline, como a gente chama, quando você vai nomear as suas variáveis de instância e os seus métodos ali da classe. Tá? Então, como assim? Vamos voltar aqui no VS Code. E aqui a gente tem basicamente dois usos. Tá? Então, você pode colocar, por exemplo, uma underscorezinha aqui, né? Um underline antes do nome de uma variável ou um underline antes do nome do método, tá? E você pode também colocar duas underlines antes do nome da variável ou antes do nome do método. São essas duas aplicações, tá? Então, em geral, isso aqui, a convenção é que isso aqui seja tratado como protegido, certo? E isso aqui seja tratado como privado, tá? Mas o interpretador do Python, ele não vai forçar isso, tá? Esse aqui é puramente uma convenção, tá? Então é quando você está lendo ali o código-fonte, por exemplo, de um programa escrito em Python e você vê que o desenvolvedor colocou um underline antes do nome ali da variável do método. Então você, como programador, você vai, né, pela convenção, tá? É uma coisa que você está seguindo ali, porque todo mundo segue, né? Não vai ser forçado pelo interpretador. Então você vai tratar isso como protegido, ou seja, você não deve usar essa variável ou esse método fora da classe ou da subclasse. Entendeu? Você deve usar somente dentro da classe ou da subclasse. Né? Então, se você estender, por exemplo, uma superclasse que tem essa variável ou esse método aqui, então você sabe que não é para você botar isso aqui do lado de fora da classe, só dentro, certo? Da classe ou da subclasse. E esse aqui que tem duas underlines, ele não é puramente uma convenção, porque quando você faz isso daqui, você o Python, de fato, ele faz uma mudança no seu código e na nomenclatura, tá? Então, a gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Então, esse aqui não é puramente uma convenção, mas ele também não deixa privado de fato. Tá? Então, mesmo usando esse tipo de nomenclatura, você ainda vai conseguir acessar essa variável ou esse método quando você vê o que o Python faz, né? Qual é a mudança que o Python faz para isso aqui, para meio que isso aqui ficar privado, mas não fica de fato. Tá? Então vamos dar uma olhada, tá? Então primeiro, protegido, né? Então, como eu falei antes, uma boa prática que tem é sempre você, né, deixar todos os seus elementos ali protegidos e só expor o que for necessário, né, na sua interface pública. Tá? Então, por exemplo, eu poderia modificar aqui o meu calçado para dizer que essas variáveis todas aqui elas vão ser protegidas, ou seja, eu não quero que ninguém chegue aqui num programa, por exemplo, e chame aqui assim, né? Tipo, vou criar vou voltar aqui o tênis 1, né? E eu não quero que ninguém vá e chame isso aqui, entendeu? Eu não quero que isso aqui seja feito, não quero que você use essa variável dentro do programa, né? Fora da classe aqui, ou seja, no seu próprio programa aqui de teste, ou enfim, no seu desenvolvimento, tá? Então, quando eu coloco essa underlinezinha aqui, eu estou passando essa informação, né, para quem vai usar a minha biblioteca, por exemplo, né, ou minha classe, tá? Então, é uma convenção, né? E a pessoa, quando faz isso, ela pode estar se expondo ali a, por exemplo, sei lá, faço uma atualização e escolho que isso aqui não vai existir mais. Você está passando essa mensagem para quem está usando o seu programa, tá? Então, por exemplo, eu peguei aqui e agora defini que isso aqui tudinho é protegido, não deve ser usado fora da classe. Certo? É uma convenção, então não vai ser forçado, né? Se eu vim aqui, por exemplo, no Python, né?
e rodar isso daqui, ele vai rodar normalmente. Ele não vai me dar um erro, dizer que seu atributo ele é protegido, não pode ser usado. Não vai ter, né? Se a gente rodar aqui, mandar imprimir, então a gente vê que ele imprime normalmente o tamanho, tá? Então tem linguagem que isso aqui daria um erro, né? Ele ia ver que está protegido e ia soltar um erro para você. No Python isso não acontece, tá? Então, por exemplo, eu fiz isso daqui e agora, né? Por exemplo, eu vou expor minha interface agora e dizer assim, que se você quiser pegar o tamanho, você usa aqui o get tamanho. Se você quiser pegar o em promoção, você usa o get em promoção, certo? E se você quiser alterar o em promoção, você vai usar o set em promoção. Então a gente usa essas funções aqui. E o que eu não expor aqui, então, por exemplo, eu não coloquei aqui um get material. Então é como se eu estivesse dizendo assim, não é para ninguém que está usando essa classe ler o que tá dentro do material. Por exemplo, certo? Quando eu não exponho aqui, né? Então, por exemplo, quando eu não faço isso aqui, não exponho esse método, certo? O que eu estou dizendo é que eu não quero que ninguém use ele. Ou seja, eu não quero que ninguém tenha acesso a essa informação aqui do material, entendeu? Eu estou omitindo de propósito, por quê? Porque eu não quero expor isso daqui na minha interface pública, certo? Ou seja, é essa a escolha que você faz, né? Eu poderia, por exemplo, não expor esse daqui, então eu não quero que ninguém altere o estado do meu objeto, se ele vai estar ou não em promoção. Eu não quero que se mexa nisso aqui. Então eu não exponho essa interface aqui, entendeu? Enquanto que essas variáveis aqui, elas não devem ser acessadas diretamente dessa forma, né? Como eu estou acessando aqui, pelo ponto, né? Ou seja, ao invés de fazer isso aqui, eu faria assim, get tamanho. Essa seria a forma correta, né, de acordo com a convenção, entendeu? De você acessar alguma coisa que está sendo exposta ali na interface pública, tá? Eu poderia também fazer assim, né? Ao invés de definir esse set em promoção, eu poderia botar um underline aqui para dizer que ele não deve ser usado fora da classe, né? Então, estou dizendo aqui, informando para quem vai usar minha classe, que esse é um método protegido, né? Por exemplo, certo? Então, é assim que você faz o encapsulamento no Python, tá? E a outra forma, né, que é com as duas underlines, qual é a diferença, né? A diferença é que quando você coloca duas underlines, então eu vou botar aqui assim, duas underlines e tamanho, tá? Então, quando eu tento... eu vou colocar aqui também, né? Então, quando eu tento, por exemplo, se eu tentar aqui acessar tamanho diretamente, tá? Então, eu estou tentando acessar aqui diretamente a minha variável de instância tamanho com duas underlines na frente. O que é que vai acontecer? Quando eu rodar isso aqui, ele vai dizer que tem um atributo de erro. Calçado objeto não tem o atributo tamanho, ou seja, estranho, né? Como se não existisse. E por que isso, né? Quando você faz isso daqui, bota duas underlines na frente, ele vai mudar o nome para nome da classe variável, certo? Ou seja, é isso aqui que o Python faz automaticamente quando você usa duas variáveis. Ele renomeia, né? Toda vez que ele vai chamar isso aqui, na verdade ele está chamando isso daqui. Então seria como se ele estivesse chamando assim, underline calçado, underline tamanho, certo? Então quando eu chamo isso daqui, pronto, eu tenho confundido. Ele está chamando isso aqui, no nome da classe, duas underlines e o nome da variável, certo? Então, quando você cria uma variável com duas underlines na frente, o Python automaticamente ele vai renomear para isso aqui, para o nome da classe, e aí duas underlines é variável. Então ele pega isso daqui e ele adiciona na frente isso aqui, underline nome da classe, certo? Então, geralmente, né, se usa isso como privado. Por quê? Porque de fato existe uma alteração, né? De fato você não vai conseguir acessar ele fora da classe com o nome que foi definido, né? Eu não consigo acessar com esse nome aqui que foi definido fora da classe. No entanto, eu consigo acessar dentro da classe, ou seja, se eu botar aqui o get tamanho, né, que, né, se a gente olhar aqui de novo, ele usa, né, ele chama aqui diretamente a variável, né, self.underline tamanho. Então, se eu usar assim, eu tenho um erro fora da classe. Agora, se eu usar pela interface pública, né, por exemplo aqui, ele vai funcionar normalmente. Por quê? Porque eu estou chamando dentro da classe
e dentro da classe ele já reconhece que isso aqui é a variável que eu criei, né? Não tem a confusão do nome como tem quando você tenta chamar fora da classe, né? Então isso aqui é fora da classe, o nome ele automaticamente modifica, tá? Então isso é como se você estivesse deixando privado, né? Já que você não está permitindo o acesso fora da classe, mas se você quiser acessar do mesmo jeito, é só você adicionar isso aqui, né? Underline nome da classe antes do que você está tentando chamar. Então eu venho aqui e adiciono isso e eu consigo acessar do mesmo jeito. Opa, do mesmo jeito. Então não ficou privado de fato, né? Tá acessível para quem quiser. É só você saber essa questão da nomenclatura, certo? Então isso daqui é usado muito mais quando você quer fazer dois métodos em duas classes, numa classe e numa subclasse, né? Na classe base, numa subclasse, e você quer colocar o mesmo nome, mas você não quer que exista ali um conflito, tá? Então quando você coloca assim, com dois underlines, então para cada classe vai ter o seu, né? Porque justamente o Python faz essa questão de renomear, né? Então quando ele bota isso daqui, ele elimina o conflito entre as variáveis, certo? Se você definir, né? Por exemplo, se eu definir aqui um underline, underline tamanho, né? E aí se eu definir outro underline, underline tamanho aqui na minha sandália. Então vão ser duas coisas diferentes. O underline, underline tamanho que eu chamar aqui dentro da sandália vai ser o específico da sandália, que né, por trás dos panos ele está assim, né? Sandália, underline, underline tamanho, certo? Enquanto que aqui ele estaria, né? Calçado, underline, underline tamanho. Então, geralmente é usado com esse propósito, não muito com o propósito de deixar privado, né? Mas com esse propósito de evitar o conflito. De qualquer forma, se você quiser, você pode usar meio que com essa convenção também, né? De dizer que é uma variável privada ou um método privado, tá? Então é assim que a gente faz o encapsulamento em Python, né? Muito baseado em convenção, não existe nenhuma, não é forçado pelo interpretador, né? Você não tem essa restrição forçada pelo próprio interpretador do Python, tá? E aí vamos seguir aqui. Falar agora de abstração. A abstração, que é o terceiro pilar aqui que a gente está vendo, ela se baseia em esconder, né, ou abstrair, né, a complexidade da classe, né, como eu falei ali no encapsulamento finalzinho, né, você está escondendo a complexidade da classe, né, do usuário, de forma que ele não precise se preocupar com a implementação interna daquela classe ali que você está fornecendo, certo? Com isso, você pode simplesmente apresentar ali ao usuário uma interface simples e alto nível, ou seja, ele não tem que se preocupar né, com o que está ocorrendo ali nas entranhas ali do seu código, né, no que está na sua implementação, né, o quão complexo, né, tudo que você precisou se preocupar para fornecer aquela funcionalidade, tá? Ele vai simplesmente usar ali tudo que você deu para ele na interface pública, né, então naqueles métodos ali, get, set ou o que for, e ele não precisa ficar se preocupando com o que tem por trás daquilo, tá? A abstração é isso, é você pegar uma coisa complexa, botar por cima dela ali, né, uma capa assim de simplicidade, vamos dizer, né, deixar tudo que é complexo escondido e expor, né, para fora, assim, para o mundo a parte simples, né, a parte que pode ser usada de maneira simples, certo? Então, uma analogia que a gente tem com o mundo, vamos dizer assim, o mundo real, seria de um carro, né? Então, você pode pegar uma pessoa assim que não tem conhecimento nenhum de mecânica, né, de engenharia mecânica, mas ela sabe dirigir, tá? Tirou a carteira, enfim. Então, se ela sentar em 10 carros diferentes, ela vai conseguir dirigir ali os 10 carros, por quê? Porque ela sabe usar a interface do carro, né? Ou seja, ela sabe interagir com né, todos os comportamentos ali que o carro fornece, né? Todos, vamos dizer assim, né? Botão, a alavanca, pedal, o que for. Quando você aprende a usar aquela interface, então você consegue usar o carro da forma que ele foi criado para ser usado, né? E você não se preocupa com a parte interna ali do carro, né? Então, por exemplo, a maioria das pessoas não faz a menor ideia de como funciona um motor de carro. Mas isso não impede elas de entrar num carro e dirigir aquele carro normalmente, né, sem problemas. Então, isso é abstração, né? Então,
o volante do carro e o câmbio ali, eles estão abstraindo toda a complexidade que tem, né, no motor para fazer o carro andar, entendeu? Então, para fazer a roda girar, né, como é que você faria a roda girar se você não tivesse um volante ali, né, para facilitar essa ação, né, vamos dizer. Então é isso é abstração, é você pegar, esconder a parte interna, que é complexa, e expor ali para o usuário a interface que ele pode usar de forma simples, tá? Então, por exemplo, num código, quando a gente vai fazer um código, a gente pode, por exemplo, abstrair elementos para o usuário com os quais ele não vai se preocupar. Então, por exemplo, imagina aí uma classe de uma equação de segundo grau, né? Então, uma pessoa, às vezes, ela pode querer usar, né, uma equação de segundo grau para modelar alguma coisa, mas ela não, por exemplo, não tem o conhecimento, né, de como obter, por exemplo, as raízes dessa equação. Então, ela, ao invés dela querer perder tempo, se preocupar em como aprender a matemática, ela quer encontrar uma classe que simplesmente devolva ali para ela, né, os elementos que ela precisa e pronto. Ela não quer ter que ficar fazendo conta, pegar um pedaço de papel, por exemplo, para fazer conta, nem escrever um código que faz essa conta matemática. Às vezes ela nem sabe, né, como fazer. Né? Esse seria um exemplo. Tá? Então vamos tentar fazer rapidamente aqui. Né? Vou criar um script novo aqui. Então, sei lá, equação. Então a gente faz aqui a equação e né, na nossa inicialização a gente vai ter o que? Né? Os três coeficientes. Né? Já que a equação é dessa forma, né? Assim, A que multiplica x elevado ao quadrado mais B que multiplica x mais C. Essa é a forma da nossa equação de segundo grau. Né? Então eu vou iniciar aqui, e aí vamos fazer da forma, né, usando as variáveis protegidas. Né? E aí eu criei aqui essa minha classe de equação de segundo grau, né? E a gente pode, por exemplo, colocar assim, imprimir a equação. Né? Então eu imprimo ali na tela isso aqui, né? Onde aqui eu vou trocar pela... Estou usando aqui a string formatada do Python, tá? Onde você pode fazer essa interpolaçãozinha de string, só para ficar mais simples aqui. Então, certo? Quando você bota o F aqui na frente, né, e faz a string, você pode abrir chaves e fechar chaves e colocar variáveis aqui dentro para ele substituir, tá? Então ele vai imprimir aqui o nosso coeficiente A, que multiplica x elevado ao quadrado, o B e multiplica o x e o C, tá? Ele vai fazer essa representação, né? Ele só vai mostrar para o usuário o formato da equação, né? E aí você pode, por exemplo, pedir aqui as raízes, né, da equação. Então, quando a gente inicia aqui, por exemplo, a gente já pode até criar aquele delta, né, que fica ali, né, quando você vai calcular as raízes, tá? Então você tem ali a raiz de delta, né? Então delta vai ser B ao quadrado menos 4 que multiplica A que multiplica C. Isso aqui seria o delta, né? Então aqui a raiz a gente pode fazer assim, né? Se delta for menor que zero, você pode imprimir, sei lá, não tem raízes reais. E aí você retorna none. Caso contrário, se delta for igual a zero, você retorna menos B sobre 2 que multiplica A. Né? Caso contrário, então, se delta não é nem menor que zero nem maior que e igual a zero, ele é com certeza positivo. Né? Então, quando é positivo, você vai ter duas raízes. Né? Então, a gente vai retornar aqui, por exemplo, né, o x1 e o x2. Né? A gente pode retornar essa tupla, né, por exemplo. Então, o x1 vai ser... Aqui a gente pode até incluir, né, o nosso módulo matemático, né? E aqui vai ser então vai ser o menos b mais, aí a gente usa aqui a propriedade, né, da raiz quadrada, né, do delta. Né? E aqui eu esqueci de botar self, né, em tudinho aqui no self.
e o x2 vai ser, né, igual, só troca aqui por menos, né? E aí a gente retorna esses elementos, tá? Então vamos fazer, né, vamos fazer um teste aqui, né? Então, vamos colocar, por exemplo, os três coeficientes como 1. Né? Então, 1 e 1. Tá? Então, x ponto vamos chamar aqui imprimir a equação, né? Para a gente ver como é que tá. E vamos ver as raízes, se ele retorna alguma raiz. Tá? Aqui não é Elcif, é Elif. Escrevi errado. Aqui está faltando parênteses, pronto. Então ele imprimiu aqui pra gente e ele... Vamos imprimir as raízes, né, para ver o que dá. Opa. Então, tá aqui, né? Não tem raízes reais. Então, do jeito que a gente colocou aqui, o delta deu negativo, tá? Agora, se a gente colocar, por exemplo, 1, 2 e 4, certo? Não, 1, 4 e 4. Então, a gente tem aqui uma raiz, né? Que é menos 2, certo? Enfim, né? Então, a gente tem aqui, né, essa equação... E teve uma única raiz, né, que foi menos 2. Então isso aqui essa equação aqui é tipo x mais 2 ao quadrado, né, basicamente. Então ela tem a mesma raiz duas vezes, né, que seria o menos 2, tá? E, enfim, a gente poderia colocar outro exemplo aqui para tentar achar uma equação que tenha, que tenha duas raízes, né? Então, sei lá, vamos tentar colocar aqui. Pronto. Então essa equação aqui, né, x ao quadrado mais 5x mais 6, ela vai ter duas raízes, né, que é menos 2 e menos 3. Tá? Enfim, então a gente abstraiu aqui, né, para o usuário a equação do segundo grau. Né? Ele não precisa, tipo, esse monte de fórmula aqui, ele não precisa nem saber. Né? Ele só precisa saber que ele quer ali as raízes da equação. Ele precisa saber que existem as raízes, né, que é onde a equação dá zero, por exemplo. E só. Então ele chega aqui e pede. Ele dá os coeficientes e ele pede as raízes e pronto. Ele não precisa se preocupar, né, qual é a fórmula que é usada para obter essas raízes. Isso aí está tudo abstraído por trás da classe. Tá? O usuário ele só vai pegar a interface pública ali, chamar e sem se preocupar, certo? Então essa é a ideia da abstração no Python. Tá? É você permitir ali que o usuário ele se preocupe com a implementação dele, não com a sua implementação. Tá? A sua implementação você se preocupa, né? O usuário ele quer só a interface simples ali, as funções, os métodos, né, atributos, se for, que ele vai usar para construir o programa dele, mas ele não quer, a ideia é que ele não se preocupe com o que está por trás daquela implementação. Certo? Então vamos voltando aqui, né, para a apresentação. E aí a gente vai falar agora do polimorfismo. Tá? Então, o que é o polimorfismo? Né? De todos é o que tem o nome mais estranho, né? Mas não é complicado de entender. Tá? Então, o polimorfismo tem a ver com a chamada ali dos métodos, né, durante a execução do programa do Python. Tá? Por exemplo, o Python de qualquer outro programa, né, de qualquer outra linguagem. Tá? Então, o que acontece? Né? Quando você tem o polimorfismo, isso quer dizer que a busca ali dos métodos na hora de executar, né? Então, quando eu pego ali um código e chamo um determinado método, né? Então, na hora que eu chamo, ele vai buscar qual método ele tem que rodar de uma forma dinâmica, ou seja, no meio da execução ali, ele vai tentar achar. Então, ele chamou um método aqui, ponto append. Então, qual é o ponto append correto que eu tenho que chamar aqui? Né? Ele faz essa busca dinâmica, tá? E aí, isso permite, quando ele faz dessa forma, né, o programa, isso permite que objetos de diferentes classes possam ser tratados da mesma forma. Ou seja, por exemplo, se você tem ali vários objetos de classes diferentes, certo? Não relacionadas, sem herança, sem nada disso, e cada objeto desse cada classe, né, de onde esses objetos vêm,
está lá definido, por exemplo, o método append, como eu falei, tá? Então, a depender do objeto que chamar esse método, o programa, né, o interpretador lá do Python, por exemplo, vai procurar qual é o método correto que ele tem que chamar, entendeu? Então, um exemplo que a gente já fez aqui, né? Então, por exemplo, aquela classe calçado tem um objeto imprimir info, tá? Aí vamos pensar que você tem 5 classes diferentes, todas definem esse mesmo método, imprimir info, sendo que cada uma dentro ali faz uma coisa diferente, né? Imprime uma coisa diferente, tá? Então não são os métodos com o mesmo funcionamento, só o nome que é igual. Então com o polimorfismo, você pode tratar todos esses objetos da mesma forma, é só você chamar o ponto imprimir info e o Python vai lá buscar, o Python, a linguagem de programação, né, vai lá buscar qual é o imprimir info correto a ser executado, né? Então, a depender do objeto ali, né, da classe que ele vem, tá? Então essa é a busca dinâmica, né? Essa é a busca de métodos dinâmica que é feita ali pelo interpretador da linguagem, tá? Isso também pode servir, né, para, por exemplo, como a gente já viu, se você tem uma subclasse e uma superclasse e as duas têm o mesmo método, então ele vai saber que ele tem que chamar o método da subclasse, que você redefiniu, né? Como a gente redefiniu ali usando a sandália, a gente redefiniu esse método que imprime informação, né? Ao invés de chamar de calçado, chamou de sandália, esse tipo de coisa. E aí o próprio interpretador vai saber, né, dinamicamente, ali, durante a execução, qual é o método correto para chamar, entendeu? Então, se você chamar o imprimir info de um calçado, ele vai imprimir, escrito ali, né, calçado de tamanho tal, ele vai saber. Se você chamar de um objeto que é uma sandália, ele vai imprimir o outro corretamente. Então, na hora, ele busca o método correto a ser executado, certo? E aí, esse polimorfismo né, tem uma frase bem famosa que fica associada a ele, não é uma frase não, um tipo de, enfim, como se fosse um ditado assim, né, que é esse duck typing, né, o tipagem de pato, né, que vem dessa frase aqui, né, quando eu vejo um pássaro que caminha como um pato, nada como um pato e graça como um pato, eu chamo aquele pássaro de pato, ou seja, traduzindo, né, a linguagem, o polimorfismo, né, do paradigma de programação orientada a objeto, quer dizer que o que importa ali para você como desenvolvedor é o comportamento do objeto e não o tipo dele, ou seja, se é um pato, se não é, tanto faz para mim. Se ele tem ali dentro dele o comportamento, né, os métodos de caminhar, nadar e grajinar, então eu vou tratar ele como se ele fosse um pato, não importa o que ele é de fato, entendeu? Isso vale para qualquer objeto, né? Então é por isso que você tem no Python, por exemplo, você pode pegar dois números e somar e vai dar um resultado, mas você pode pegar também duas strings e somar e também vai ter outro resultado. Ou seja, o importante é que o objeto ele consiga interagir ali com o operador ou com o método que você está chamando. Se ele consegue, tá valendo, né? Não importa o tipo dele. Tá? O que importa é que dentro da implementação dele, ele consegue lidar com aquilo, certo? Então é basicamente essa a ideia do polimorfismo, tá? É você se preocupar mais com o comportamento do que com o tipo em si do objeto, tá? E aí a gente tem algumas possibilidades aqui do polimorfismo, tá? Ou seja, maneiras diferentes que você vai encontrar o polimorfismo sendo aplicado. Então a primeira dela é quando o objeto possui várias implementações de um mesmo método, mas cada implementação ela tem uma diferença nos parâmetros, tá? Então, vou chamar esse método, eu tenho uma definição desse método x e ele recebe 3 parâmetros. Aí agora, logo abaixo, eu faço uma definição do mesmo método x, só que ele recebe agora só um parâmetro. E cada uma dessas implementações se diferencia justamente por essa quantidade de parâmetros. Então isso é o que se chama de sobrecarga de método, tá? Uma outra possibilidade é quando você tem, por exemplo, o operador, então aqueles operadores de matemática, mais, menos, operador de comparação, maior que, menor que, esse tipo de coisa. E aí você pode usar esse mesmo operador com diferentes objetos. Então, como eu acabei de falar, né? No Python você pode usar o mais para somar dois números e você pode usar o mais para somar, né, entre aspas, duas strings, que na verdade vai acabar concatenando, tá? Então, quando você pega um único operador e ele muda de comportamento de acordo com os objetos que ele está interagindo ali, né? Então isso se chama de sobrecarga de operadores, tá? Ou seja, você pegar um operador e definir ali uma nova função para ele, dependendo do objeto que ele vai interagir, tá? E uma outra possibilidade de polimorfismo é quando você tem um objeto de uma subclasse e ele possui implementação diferente de um método da classe base, mas com o mesmo nome, né? Ou seja, exatamente o que a gente fez com a sandália e o calçado ali, né? Então você tem a sandália e o calçado, e a sandália como subclasse redefine
o método imprimir info da classe base. Então ela fez o que a gente chama de uma sobrescrita de métodos, tá? Sobrescrita significa sobreposição, né? Ou substituição, né? Então você substitui o método, né? O nome fica igual, mas você substitui o que tem dentro dele, ou seja, os comandos que estão dentro dele, tá? E aí, até em algumas linguagens você vai ver literalmente essa palavra-chavezinha aqui, override, né? Que é justamente o nome em inglês, tá? Para sobrescrita. No Python não tem, mas em outras linguagens de programação tem. Então essa é outra possibilidade de polimorfismo, né? E uma outra possibilidade é quando você tem vários objetos de diferentes classes e todos eles implementam um método com o mesmo nome, tá? Ou seja, vários objetos que implementam um nome, ou implementam um método ali, imprimir info, cada um da sua maneira. Ou seja, eles têm a mesma interface, apesar de serem métodos, de serem objetos de classes completamente diferentes, né? Classe não relacionada, tá? Então isso aí é uma forma de polimorfismo também, ou seja, você pega um objeto e você chama um método nele e funciona. Aí você pega outro objeto completamente não relacionado e chama aquele mesmo método nele com aquele mesmo nome e funciona também. Ou seja, você tem essa possibilidade de ter vários métodos expondo ali interfaces parecidas, né? Métodos parecidos, enfim. Então essas são as possibilidades. E aí como é que a gente faz no Python, tá? Então no Python, desses que a gente viu agora, né, dessas possibilidades aqui, o Python ele não tem a sobrecarga de métodos, tá? Ou seja, você não pode no Python definir um mesmo método com o mesmo nome várias vezes e alterar só a lista de parâmetros, certo? Isso não dá para fazer no Python. Se você fizer isso, ele vai pegar só o último que você definiu e vai tratar como se fosse aquele único ali, certo? Então não existe essa possibilidade no Python. O que pode ser feito é você criar um método e aí sair definindo, por exemplo, colocar os parâmetros, mas definir vários valores padrão ali para eles, por exemplo, e depois tratar com if else, se tá ou se não tá. Se esse parâmetro aqui tiver, faz uma coisa, se não, faz outra, né? Você também pode usar bibliotecas externas que possibilitam essa sobrecarga de métodos, tá? Mas aí está meio que fora do escopo aqui, né? Porque já envolve uma coisa externa, né? Não está integrado no Python, tá? Mas existe essa possibilidade também com bibliotecas externas. E já essas outras possibilidades aqui você tem, né? Você pode fazer com o Python, tá? Então você pode fazer a sobrecarga de operadores, ou seja, dar um novo significado ali para um operador, né? Dependendo né, onde ele vai ser utilizado. Você também pode fazer a sobrescrita de métodos com o Python, né? Como a gente viu. Você cria uma subclasse e redefine um método da classe superior e ele vai funcionar normalmente, né, o da classe base, o superclasse. E você pode ter no Python, claro, vários objetos de diferentes classes com o mesmo método, certo? Isso aí também sem problema, certo? E aí uma coisa interessante que tem no Python é que os operadores e até algumas funções integradas, ou seja, a função que já vem na linguagem, né, eles estão atrelados ali a métodos especiais, tá? Que são aqueles dunder methods. Então, assim como o método init, né, que é underline, underline init, underline, underline, a gente tem outros dunder methods, ou seja, método de dupla, né, underline, que eles estão associados com operadores e funções integradas da linguagem. E aí você pode pegar esses métodos especiais e definir na sua classe, né, para pegar essa funcionalidade desejada aí do operador ou da função integrada, tá? Como assim, né? Então vamos olhar aqui as tabelas desses métodos especiais, tá? Então, por exemplo, se eu quiser somar dois objetos, né, ou melhor, se eu quiser utilizar o operador de mais com dois objetos, por exemplo, de uma classe aí que eu criei, que eu inventei, tudo que eu preciso fazer é definir o meu método underline, underline, add, né, add, underline, underline, com o self, né, que é a minha instância atual, e o outro objeto, que seria, por exemplo, o y. Então, x mais y. O self é o meu x aqui, e o y é esse aqui, né? E aí pode ser dois objetos aqui. Por exemplo, se eu quiser, eu posso pegar naquela classe calçado e definir o que acontece se eu somar dois calçados, por exemplo, certo? Então, só como exemplo, vamos fazer, né? Em geral, talvez não faria muito sentido, né, você fazer esse tipo de coisa, mas só como exemplo, a gente pode olhar o que acontece, por exemplo, se eu quiser somar dois sapatos. Eu posso pensar assim, se eu quiser somar dois calçados, eu quero que ele retorne para mim o total
do preço desses dois calçados, tá? Então como é que eu faria isso, né? Eu viria aqui na minha classe, né, calçado, tá aqui, e eu vou definir esse método add, tá? Então self, aqui eu posso colocar assim, outro, né? Ali ele botou y, mas você em geral se usa essa notação, né? Outro, ou em inglês, né? Other. E aí eu coloco aqui outro, e aí o que eu quero que ele retorne para mim, né? Eu quero que ele retorne o self, fazer assim, né? Corrigir isso aqui. Então eu quero que ele retorne o preço do meu, né? Mais o preço do outro, certo? Então quando eu somar os dois, né? Como eu defini isso daqui, eu estou definindo agora um uso para o operador de mais com a minha classe calçado, tá? Então quando eu faço isso daqui, eu estou definindo o que é que vai acontecer quando eu botar um mais, tá? Então, por exemplo, vamos criar aqui dois, né? Eu criei dois tênis aqui, tá? E eu quero que ele imprima aqui para mim agora tênis 1 mais tênis 2, tá? Então, antes da gente rodar, vamos fazer assim, vamos comentar isso aqui para ver o que acontece, certo? Então, não definir o que acontece se eu somar dois elementos. Então, ele vai vir aqui e ele vai dizer erro de tipo operador não suportado para calçado e calçado. Ou seja, eu não posso ter um mais aqui de calçado com calçado, certo? Ou seja, eu não posso colocar calçado mais calçado, por quê? Porque não é suportado, né? Como eu não implementei, o Python não sabe o que fazer, né? Ele não tem ali dentro dele uma implementação para isso aqui, tá? Então o que eu posso fazer aqui é fornecer essa implementação, tá? Então eu forneço essa implementação na minha classe, né? E agora a gente tem aqui uma coisa que né? A gente tem uma definição para o que vai acontecer quando eu tentar somar dois objetos do tipo calçado, tá? Então vamos rodar aqui. E aí eu misturei outro com order, né? Pera aí. Outro, pronto. Então ele retornou para mim 500. Então, ou seja, agora, né, na minha lógica aqui da minha classe, eu posso somar dois calçados, né? E isso vai retornar o que para mim? O somatório dos preços dos dois, tá? Então, por exemplo, isso é uma coisa que você poderia né, implementar na sua lógica. Tipo, se eu quiser somar esses dois objetos, ele vai retornar para mim o preço total. É uma possibilidade, certo? E aí, voltando aqui no Python, né, você tem vários e vários métodos desses métodos especiais, né, que uma vez que você define na sua classe, você começa a adicionar funcionalidade de operador, tá? Então você vai fazer a sobrecarga de operador, né? Ou seja, pegar aquele operador ali e adicionar nele um novo significado para o seu objeto. Então aqui a gente tem para o mais, né, então add, para o menos, que seria o sub, né, de subtração, para uma multiplicação tem um mul, para divisão decimal, né? Divisão que retorna um float, tá? Ele chama de true div, né? Ou seja, é a divisão verdadeira, né, que ele chama, ou seja, você botar aqui 5 sobre 2, ele vai retornar 2,5, né? Ou seja, um número decimal. E tem a divisão floor div, que seria a divisão para o piso, né? Que é quando ele pega só a parte inteira da divisão, ou seja, só o quociente, que é o barra barra, né? Então se você quiser que o barra barra faça alguma coisa no seu código, você define o floor div, tá? Tem aqui o mod, né, que seria o resto da divisão. E tem o pol, né, que é a exponenciação, né? Você quer levar um número ao outro, ou um número não, um objeto, né? Se faz sentido para você levar um objeto ao outro, você define esse método especial aqui, pol, tá? Então esses aqui são os métodos especiais aritméticos, tá? A gente também tem os métodos especiais de comparação lógica, né? Então, se dois objetos são iguais ou não. Então você bota aqui um que, né? Underline, underline, que, underline, underline. Se dois objetos são diferentes, então é um NE, né? Menor que, maior que, menor igual, tudo isso você vai fazer com esses métodos aqui, métodos especiais, né? Os Dunder métodos, tá? Então LT, né? Menor que, LE, menor igual, GT, maior que, isso aqui é tudo sigla para o nome em inglês, tá? Então GT, por exemplo, é greater than, né? Maior que, tá? Tem aqui esse neg, que é para o negativo do seu objeto, tá? E tudo isso aqui, bom,
Você pode fazer com número, mas se sua classe tiver alguma relação numérica, mas você pode fazer com qualquer objeto, tá? Então, por exemplo, eu também posso definir, né, como é que eu quero comparar se meus dois calçados são iguais ou não, tá? Então a gente pode vir aqui e definir, por exemplo, como é que eu vou comparar se meus dois calçados são iguais ou não. Eu venho aqui e defino, então, o operador de igualdade, né? Eu vou definir aqui, por exemplo, o meu é que, e o esquema é igual, né? Eu vou ter o meu objeto e vou ter outro objeto. E aí eu vou retornar o que aqui? Eu vou retornar, por exemplo, se eu tenho todas essas propriedades aqui, tá? Então, quando é que eu sei que dois calçados são iguais? Por exemplo, se o tamanho, o material e o preço forem iguais, né? Sei lá, né? De acordo com por exemplo, essa pode ser a nossa lógica, tá? Então, se o tamanho de um for igual ao tamanho do outro, né? E o material de um for igual ao material do outro, né? E, por último, né? O preço de um for igual ao preço do outro, certo? Então, se eu tenho essas três condições sendo satisfeitas aqui, então para mim isso quer dizer que os dois são iguais, tá? Não importa se está em promoção ou não. O que importa é que o tamanho, o material e o preço sejam iguais, tá? Então, uma vez que eu defini isso aqui, eu venho aqui agora, por exemplo, e imprimo se eles são iguais ou não, tá? E aí, detalhe, né, voltando rapidamente aqui na apresentação, né? Quando a gente faz uma operação matemática, por exemplo, uma operação aritmética, né, a gente vai retornar um objeto. Né? A ideia é que a gente retorne um objeto, pode ser um objeto igual, né, igual ao seu. Então, por exemplo, somar dois sapatos e retornar um outro sapato. Poderia ser, né, dois calçados e retornar um outro calçado. Ou um objeto qualquer, pode ser um objeto como eu retornei um inteiro ali, né, enfim. Vai depender da sua lógica, tá? E já no caso de comparação, né, dessa expressão aqui, o que se espera é que ele retorne um booleano. Ou seja, um verdadeiro ou falso. Né? Então, se é igual ou não, verdadeiro ou falso. Se é diferente ou não, verdadeiro ou falso. E assim sucessivamente. Tá? Então, por exemplo, uma vez que eu defini o operador de igualdade, eu poderia até definir aqui o operador de diferente, né? Que é a exclamação igual, que aqui ele transformou nisso. Então, por exemplo, se eu já sei a condição para ser igual, então para ser diferente é o quê? É só eu retornar o not do igual, tá? Então, not self igual ao outro, ou seja, se não for igual, ou seja, se isso aqui não for satisfeito, então certamente ele é diferente, certo? Então eu estou me aproveitando de uma implementação que eu já fiz. Opa, voltar aqui no VS Code, né? Então tá aqui minha implementação que eu já fiz, né, de ser igual ou não. E aí se eu quiser implementar o operador de diferente, né, para saber se é diferente ou não, como eu estou fazendo aqui, eu vou definir esse NE, né, not equal, ou seja, diferente. E aí eu vou me aproveitar dessa implementação que eu já fiz aqui, tá vendo? Onde eu já defini o que é ser igual, e aí eu só retorno o oposto dela, tá? Então, se eu quero que seja diferente, eu vou retornar o not, ou seja, o oposto ali, o inverso da igualdade, tá? Então, a gente definiu de uma vez só aqui dois comparadores, né? E aí vamos imprimir aqui, tá? Então, imprimir tanto o igual quanto o diferente. Então igual, né, deu falso. Por quê? Porque o preço está sendo diferente e o tamanho está sendo diferente. Agora, se eu botar o tamanho e o preço iguais, né, vamos ver no que é que dá, né? E aí deu verdadeiro. Tá vendo? Então ele está comparando. Esse é igual a esse é igual a esse, né? E isso foi um comportamento que eu defini, tá vendo? Eu que defini o que é que ele vai fazer, o que é que ele vai comparar quando eu quiser saber se, por exemplo, dois calçados são iguais, tá? Isso aí fui eu que defini, né? Eu como programador quis botar essa funcionalidade na minha classe, tá? E isso aí só é possível por causa dos métodos aqui do Python, né? E a gente tem também, nessa terceira tabela aqui, os métodos que estão associados com funções integradas do Python, tá? Por exemplo, a função integrada ABS, de valor absoluto, ela está associada com esse dunder method aqui, ABS também, né? Underline, underline, ABS, underline, underline, tá? E aqui tem um errinho, tá? Não era para ter Y aqui não, porque é só self, né? Não tem um segundo objeto aqui não, tá? Isso aqui desconsidera. A expressão, né? Ou melhor, a função float, quando você quer converter um número, ou melhor, converter um objeto para float,
é essa daqui, float também, dunder method float. Int, converter para inteiro, dunder method int. E se eu quero uma representação em string do meu objeto, ou seja, transformar, né, aquele objeto num texto, numa frase ali, ou em alguma palavra, né, que seja a representação dele quando o usuário mandar imprimir ele na tela. Tá? Então eu posso definir esse método REPR, né, wrapper, sei lá, que vem de representação, né, representation, alguma coisa assim. Tá? Então quando eu quero que meu objeto ele tenha uma representação, né, quando o usuário mandar imprimir ele tem uma representação. Tá? Então, por exemplo, e antes de mudar, né, só para finalizar, esse aqui, que é quando você chama, né, você pega uma variável e atribui a ela o nome da sua classe ali, fecha parênteses, né, é justamente o nosso método aqui que a gente já conhece, né, que é o construtor, que é o método init. Tá? Então, esse dunder method aqui está associado justamente com a criação de um novo objeto. Né? Ou seja, você chamar o objeto, você chamar o nome da classe, né, abre e fecha parênteses, isso aqui é justamente o seu método, vai chamar o seu método init. Tá? Então, por exemplo, né? Só um detalhe que eu não mostrei, certo? Quando a gente faz isso daqui, né? Então, por exemplo, eu chamei aqui o print tênis mais um, tênis mais dois, tá? Esses dunder methods, eles estão de fato sendo chamados, tá? Por exemplo, quando eu faço assim 2 mais 3, o Python está fazendo exatamente isso aqui, tá? 2, chama o dunder method add e passa como parâmetro aqui o 3, tá? Se a gente colocar entre parênteses aqui, pronto, é porque a sintaxe só com o número estava errada, né? Então, quando você chama aqui um número, você quer somar dois números, por baixo dos panos o que o Python está fazendo é chamar o dunder method, entendeu? Mesma coisa se você quiser, por exemplo, subtrair, né? Comparar aqui é igual ou não, certo? Então é isso aqui que está sendo feito. É por isso que quando você define esses métodos aqui, né, esses dunder methods, você está mudando a funcionalidade, tá? Então, isso aqui que eu estou fazendo de tênis 1 mais tênis 2 é equivalente a colocar assim, tênis 1 add tênis 2, tá? Então, se a gente chamar aqui, ele vai imprimir o resultado duas vezes, certo? Por quê? Porque é exatamente isso que eu estou fazendo. Quando eu estou usando o operador de mais, eu estou, na verdade, chamando esse método aqui, tá? Então, não esqueci de mostrar isso daqui sendo usado de fato, tá? Vou botar assim, os comandos abaixo são equivalentes, tá? Então, você chamar o operador ou você chamar o dunder method, dá no mesmo. É por isso que quando você define ele, você está criando essa funcionalidade do operador, tá? Beleza. E aí, a gente quer criar aqui uma representação. Então, vamos criar uma representação para o nosso... voltando aqui rapidinho, né? Vamos usar um desses métodos aqui, né? Então, vamos tentar criar uma representação em string aqui para o nosso objeto, tá? Então, como é que a gente faria isso, né? Se eu mandar imprimir agora o meu objeto aqui, né? Então vamos mandar imprimir assim, tênis 1. Né? O que é que vai aparecer, né? Vai aparecer isso aqui, ó, main, calçado, object, bababá. Aqui deve ser o espaço na memória, né? E aqui é o tipo, ele está dizendo que é um objeto do tipo main.calçado, tá? Então esse aqui é basicamente o meu tênis 1 para o Python, né? Quando eu não defino uma representação em string para ele, né? Ele bota essa coisa padrão aqui, tá? Isso aqui é padrão para qualquer objeto, tá? Se eu criar um que seja, por exemplo, a sandália aqui, né? Então tá aqui. Então ele imprime aqui, ó, objeto do tipo main calçado, objeto do tipo main sandália. Eu imprimi esses dois, tá? Isso é o padrão do Python, tá? Se a gente quiser que tenha uma representação para o nosso objeto, a gente tem que definir aquele dunder method wrapper, né? Sei lá, de representação, tá? Então vamos reaproveitar um negócio que a gente já tem aqui, que é o nosso imprimir info, tá? E vamos transformar ele no nosso método wrapper, tá? De representação, certo? Então aqui é a nossa representação em string. Então aqui a gente não vai imprimir, a gente vai só retornar essa string, certo? Então vamos
Vamos fazer assim, né? Vou colocar aqui. E aí a gente está retornando essa string no nosso método de representação, certo? Então, deixa eu comentar isso aqui, né? Que eu não defini para a sandália, tá? E aí, vamos rodar aqui de novo. E aí agora, ó, quando eu mando imprimir o tênis, agora que eu criei para ele uma representação em string, ou seja, um texto que define ele, né, para quando você quer imprimir ele na tela, tá? Então ele imprime agora, tá vendo? Ele imprimiu justamente o texto que eu coloquei. Calçado também 40, feito em couro, que custa R$200. Então, essa é a representação do meu calçado no formato de string, né? Quando eu quero que ele seja impresso na tela, tá? Quando eu estou usando ele, claro, ele é um objeto, né, com seus atributos e os seus métodos, mas quando eu quero imprimir ele na tela, por exemplo, para o usuário, eu vou usar a minha representação, tá? A gente pode redefinir aqui também para a sandália, né? Então, eu vim aqui embaixo e trocar esse imprimir info da sandália, né, por isso aqui. Então, sandália da marca self. Isso daqui. E aí vamos também imprimir a informação da nossa sandália aqui, tá? Ah, sim, faltou indentar aqui, né? Opa. Aliás, faltou isso aqui. Então tá aqui, né? A gente criou a nossa representação, então agora a gente pode dar um print na tela e ele não vai retornar pra gente mais essa coisa bizarra aqui, né? Ele vai retornar uma frase, né, um texto ali, uma string que tem um significado, né? Que tem de acordo com a representação ali do objeto, tá? Então, ao invés de dizer que é um objeto meio calçado, né, nesse número aqui, né, negócio bizarro, ele retorna pra gente, né, uma coisa que faz sentido, né, para quem está usando o programa, tá? Então, esse Dunder Method, a ideia dele é essa, né? E essa lista aqui, né, que eu fiz essas tabelas, não está completa, tá? A gente tem vários outros Dunder Methods aqui que você pode definir na sua classe, tá? E quando você define, você vai associar, né, a uma certa função integrada do Python ou a um determinado operador, tá? Então essa, né, é assim que a gente implementa, né, isso é uma das formas de a gente usar o polimorfismo com o Python, né? Onde você vai dar para cada operador uma função diferente ali de acordo com o seu objeto, né? Da mesma forma que no próprio Python ele já vem com isso, né? Como eu falei, né? Você pode somar dois números ou somar dois strings. O operador é o mesmo, o mais, tá? Então essa é a ideia, certo? E aí, falando agora, finalizando aqui, né? Pegando aqueles dois últimos características extras ali, a gente tem a modularidade, certo? Então é o princípio de organização em que diferentes componentes de um programa são divididos em unidades funcionais separadas, tá? Então essas unidades funcionais, elas são justamente os módulos, né? Por isso que vem a modularidade, tá? E aí, qual é a ideia, né? A gente pode fazer uma comparação, por exemplo, com a casa, né? Na hora de construir uma casa ali, você vai ter vários, vamos dizer assim, várias áreas, né, da casa. Então você vai ter ali a parte estrutural né, das paredes, das colunas, tudo isso, né? Você vai ter, por exemplo, a parte elétrica, você vai ter a parte hidráulica ali, né, a parte do encanamento. E cada uma dessas partes, né, quando você tem lá o engenheiro, enfim, o engenheiro que está, por exemplo, fazendo o projeto, ele vai projetar cada uma dessas partes separadamente, né? E também vai projetar como é que elas vão interagir uma com a outra, né? Então, como é que a parte elétrica vai se integrar à parte estrutural da casa? Como é que a parte do encanamento vai se integrar ao resto da casa que já está ali, né? Onde você já tem o pedaço ali separado para a parte elétrica, você tem ali aquele pedaço que vai ter que ter, por exemplo, uma coluna, um negócio que não pode sair do lugar, e onde é que eu vou encaixar o encanamento nesse meio, né? Sempre pensando nas partes e depois como unir cada uma dessas partes, né? Mas você não vai fazer um projeto misturando tudo de uma vez, né? Você vai sempre tratar cada um no seu pedaço ali na sua área, tá? E depois ver como interage, tá? Então, fazendo essa analogia, né, no programa é a mesma coisa, tá? Você vai ter ali módulos, né, que também pode ser chamado de biblioteca, enfim, que são pedaços de código, né, que outras pessoas fizeram, ou você mesmo fez, e que quando você pode incluir esses módulos aí no seu programa e aproveitar a funcionalidade que está neles, tá? E aí quando você cria um módulo, você pode, né, distribuir esse módulo para outros usuários ou para outros programadores, por exemplo, e todo mundo pode usar
o seu módulo lá e, né, importar. Ninguém precisa ficar começando do zero, tá? Então, por exemplo, no Python, né, o que são módulos, né? Basicamente são arquivos do .py ali, né, que você escreve, tá? Tipo, arquivo do Python, que dentro dele tem uma coleção ali de funções, né, e também de classes, e essas funções e classes elas estão intimamente relacionadas, ou seja, são todas relativos a uma única área ali, né, ou um certo tipo de funcionalidade, tá? E você define essas funções de classe nesse arquivo e pronto, aquele é o seu módulo que você pode importar, tá? Então, por exemplo, no Python a gente já viu, né, aquele módulo matemático, tá? Que é um módulo que reúne várias funções matemáticas que já não vêm integradas no Python, né? Então, função trigonométrica, tipo seno, cosseno, esse tipo de coisa, né? Função de logaritmo. Então, quando você importa esse módulo, você já está trazendo ali a funcionalidade, né? Você não precisa reescrever. Então, se eu quiser tirar um cosseno ou um seno do número, eu não preciso reimplementar isso. Eu só pego, importo o módulo math ali no meu código e posso usar, né, sem problema, tá? Então, é assim que a gente usa a modularidade no Python, tá? E aí, é claro que a utilização da modularidade, ela facilita a correção de problemas no código, né? Você vai rastrear o problema muito mais fácil, porque o próprio Python ele já vai lhe dando ali o histórico de onde está dando erro e qual é o arquivo que está dando erro. Então você já sabe se o erro está no seu programa, se está no módulo que você importou. Então facilita a correção de problemas, tá? Então, enfim, tem essa vantagem, né? E também com a modularidade, né, como eu acabei de falar, você pode reutilizar o código em diferentes contextos, né? Então, eu não preciso redefinir várias vezes aquelas funcionalidades. Eu faço uma vez um módulo, deixo ele ali disponível, né, ou distribuo para outras pessoas e em diferentes contextos que for necessário, ela pode importar o módulo e usar, né? Então, por exemplo, o módulo matemático, né, não importa, né, o tipo de programa. Se você precisa fazer uma operação trigonométrica, né, independente da aplicação que seja, né, aplicação comercial, aplicação de financeira, o que for, se você precisa de uma operação matemática, você importa ali o módulo math e usa, tá? Então essa é a ideia da modularidade, né? Então como é que a gente, por exemplo, faria aqui no nosso programa? A gente tem aqui a gente tem esse arquivo aqui, né, aula 12, onde eu defini, por exemplo, essas duas classes, né? Então vamos apagar esses exemplos aqui. E aí eu posso criar um novo aqui, por exemplo, vou chamar assim, teste.py, tá? Então, na verdade, deixa eu copiar isso daqui, tá? E eu copiei aqui o meu programa de teste, tá? E aí eu quero usar aqui minha classe, né, calçado e sandália nesse meu programinha de teste, certo? Então, vamos ver o que acontece se eu rodar ele aqui agora, tá? Rodei, ele vai dizer assim, erro de nome, calçado não está definido. Por quê? Porque esse arquivo aqui ele não sabe que existe o calçado, tá? Ele não tem a menor ideia. E aí o que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar e importar, né, o meu módulo aqui onde eu defini meu calçado, tá? Então se eu chegar aqui e importar o meu módulo, né, que está com o nome aula 12, tá? Então se eu importar esse módulo aqui, eu posso agora usar o calçado, sendo que eu vou ter que colocar assim aqui, né, aula 12, ponto, para ele saber de onde eu estou trazendo esse elemento. Se eu não colocar e rodar, ele vai dizer que o calçado não está definido ainda. Por quê? Porque eu não disse para ele que o calçado vem do módulo aula 12. Né? Então eu venho aqui e coloco o módulo e ele vai funcionar normalmente como estava funcionando antes, tá vendo? Então eu importei aqui o meu módulo, né, que eu criei esse módulo aqui com as minhas duas classes, calçado e sandália. Eu importei no meu programa de teste e agora eu posso usar normalmente. Então qualquer pessoa que tenha esse arquivo aqui, né, que instale no seu computador ou copie, né, para sua pasta lá, ela pode importar esse meu módulo aqui que eu criei e usar normalmente, tá? Eu também poderia importar diretamente o que eu quero, tá? Então, por exemplo, from aula 12, e aí eu importo aqui o calçado e a sandália, certo? Então, eu escolhi que eu só quero importar essas duas classes aqui, né? Na verdade, só tem elas duas, poderia ter mais coisa. Aí, nesse caso, quando eu uso from, eu não preciso botar né? Eu não preciso dizer que é desse método, porque eu já estou dizendo aqui em cima, tá? E aí, quando eu rodo, ele roda normalmente também, ou seja, desse método, eu falei assim para o Python, né? Pega desse módulo aqui, pega essas duas classes para mim, tá? E aí ele já sabe, quando eu chamo aqui, que é desse método, que é desse módulo, né? Esse calçado aqui ele já sabe que é do módulo aula 12.
Então eu não preciso botar o aula 12 ponto antes, certo? A não ser, né, que eu importe dessa forma assim, né? Importe aula 12. Nesse caso, eu tenho que sempre colocar o aula 12 ponto e o elemento aqui, né? E já nesse caso aqui, eu só preciso colocar o elemento. Quando eu importo dessa forma aqui, selecionando, tá? Então é assim que a gente usa a modularidade no Python. Então vamos voltar aqui na apresentação e olhar a composição, que é o último pilar ali, né, o último princípio da programação orientada a objeto que a gente vai ver nessa aula, tá? Para finalizar. Então a composição é uma forma de você combinar objetos ou classes para criar tipos de dados mais complexos. Então ela tem uma certa relação com a herança, tá? Mas é diferente, né? Você combina, né? A herança é uma forma de combinar também, né? Na verdade é uma forma de criar coisas a partir de outras, né? A composição é uma forma de juntar duas coisas que são diferentes, né? Para criar um tipo mais complexo, tá? Então na composição você tem ali, por exemplo, um método de uma classe e dentro desse método você chama métodos de um objeto de uma outra classe. Então você cria um objeto dentro da classe, certo? Um objeto de uma outra classe externa lá que não está relacionada. E aí você vai integrar aquela funcionalidade daquela classe externa dentro da sua outra classe, certo? A ideia é essa, né? Sem usar a herança, tá? Então não é você não vai estar integrando, né, pela relação de herança, ou seja, uma que pega tudinho da outra. Você vai estar integrando pela composição, ou seja, por criar um objeto daquela classe externa dentro da classe que você está implementando, certo? Então, na herança a gente tem uma relação de E1 ou E1, né? Então, uma sandália é um calçado, né? Porque ela herda do calçado. O calçado funciona como uma classificação geral, né? Genérica ali, tipo guarda-chuva, e tudo que herda dele também um calçado, mas é também uma coisa mais específica, né? Já na composição, a gente tem uma relação de tem um ou tem um, ou seja, como se você estivesse ali meio que tomando posse daquele tipo de elemento, mas sem definir uma hierarquia, tá? Ou seja, ninguém está acima ou abaixo, ninguém é mais genérico ou mais específico. É uma relação de obter a partir da composição, tá? Mas sem gerar uma hierarquia. Então um exemplo aqui que a gente pode ter é, por exemplo, uma classe para empregados e uma classe para endereços, tá? Então são duas classes, né, completamente, vamos dizer assim, diferentes, né, não relacionadas. O empregado é uma pessoa, né, que tem as suas características, e o endereço é outra coisa, né, uma localização que tem ali rua, sei lá o quê. E você pode fazer uma composição dos dois. Então, por exemplo, você pode criar uma classe de empregado que dentro dela ele vai ter um endereço, certo? Então, por exemplo, isso é uma possibilidade. Então você vai agregar à sua classe de empregado a funcionalidade dos endereços, né? Mas sem usar uma herança, né? Você não precisa dizer que o endereço que o empregado vai herdar do endereço, né? Porque isso não tem lógica nenhuma, né? O endereço ele não é uma classificação para um empregado. O empregado não é um subtipo ou uma subclasse de um endereço, né? Então você não faz sentido usar a herança nesse caso, mas faz sentido usar uma relação de posse, né? De dizer que o empregado ele tem um endereço, né? Então é justamente nessa hora que você vai usar a composição, tá? Então, por exemplo, voltando aqui no VS Code, se a gente olhar aqui a gente fez um exercício aqui, né, que foi o 122, onde a gente criou uma classe de endereço aqui, né? Então vamos fazer aqui na nossa classe, né, vamos fazer uma outra classe aqui, sei lá, por exemplo, empregado.py. E aqui, vamos dizer que ele vai ter um nome, sei lá, um salário, tá? E um endereço, né? Então, na verdade, vamos dizer que ele não recebe o endereço aqui, tá? Mas eu vou declarar, né? Eu vou declarar aqui o atributo endereço, né? Só que vazio, tá? Por quê? Porque você cria o empregado e aí depois é que você vai, né, por exemplo, cadastrar o endereço dele, né? Então a gente pode criar aqui agora a nossa função aqui para a gente cadastrar o endereço, né? Setar o endereço, tá? E aí nessa hora, o que é que eu vou fazer? Né? Eu posso fazer aqui a minha composição, tá? Então eu vou importar aqui, né? Vou importar aqui o meu módulo, né, exercício 122, tá? Vou fazer assim, né?
Pronto, então estou importando aqui, tá? E aí, e aqui eu já posso colocar, né? Por exemplo, chamar aqui então eu chamo aqui coloco aqui os argumentos, né, para eu setar meu endereço, né? E aí eu vou dizer que o meu self.endereço, né, do meu funcionário, do meu empregado, por exemplo, ele vai receber o quê? Um novo endereço, né, com com esses elementos aqui que eu passei, tá? Então eu venho aqui, por exemplo, e vamos criar aqui, né? Sei lá, assim. Pronto, fiz aqui, né, o empregado e tal. E aí eu vou agora adicionar para ele, né, justamente o meu endereço aqui, tá? E aí eu posso vir aqui, né, não é o ideal, porque como eu coloquei essa underline, eu não deveria estar chamando, né, diretamente, mas só para a gente ver aqui a funcionalidade, né, eu quero que ele imprima o endereço, tá? Então vamos rodar aqui o programa, deixa eu comentar esse código aqui que ele está rodando também. Então vamos rodar novamente. E aí perceba que eu criei aqui o meu... Vou colocar assim, mandar ele imprimir aqui vamos colocar até um método de representação aqui, né? Retornar aqui a representação do nosso objeto, né? Então, nome. Então tá aqui, né? Então, e aí tá aqui, né? Ele imprimiu, né, a representação que eu criei para o meu empregado e imprimiu o endereço que eu, né, atribuí para o meu empregado. E aí o interessante foi justamente a composição, né? Ou seja, eu importei a minha classe aqui, né, de um outro módulo, tá? Que foi um módulo que eu mesmo defini, né? E aí usei ela aqui, né, para adicionar uma nova funcionalidade aqui na minha classe que eu estou implementando, né, classe empregado. Então, o meu empregado agora ele pode ter um endereço, né, que vai ser um outro objeto, né, com todas as suas funcionalidades ali relativas ao endereço do endereço, né, que foi implementado aqui nesse módulo, tá? E aí com isso a gente inclui essa funcionalidade, tá, na nossa outra classe. Então isso aqui que a gente fez foi justamente uma composição. Então o empregado ele tem um endereço, né, mas ele não herda, né, não herda a funcionalidade dessa classe endereço nem nada disso. São duas classes completamente separadas, onde uma está se aproveitando da outra através da composição, ou seja, você criar um objeto de outra classe dentro da classe que você está definindo, certo? E essa é a ideia da composição, tá? A gente finalizou aqui justamente o assunto de programação orientada a objeto com Python, tá? Então, claro que cada um desses princípios aqui, né, podem ser aprofundados aí muito mais, né? Você pode estudar mais a fundo, fazer mais exercícios, né? Recomendo bastante. Vou deixar até aqui algumas referências no final da aula, tá? Também vou colocar as referências que eu colocar, eu vou deixar também na descrição do vídeo, né? E lá no Classroom também. Tá? E aí com isso a gente finaliza aqui, finaliza também a disciplina, né? E aí vamos agora justamente fazer só esse exercício aqui para fechar, tá? Então, implemente uma superclasse pessoa, faça duas outras classes, estudante e professor, que herdam da superclasse pessoa, ok. Então, vou usar a herança aqui, né? Uma pessoa possui um nome e uma data de nascimento, um estudante possui um curso e o professor possui um salário. Escreva as declarações de classe, os construtores e o método de representação para todas as classes, tá?
Então, esse é o exercício, né? Vamos voltar aqui no VS Code e vamos fazer esse exercício. Então, exercício 13.1. Então, a gente vai criar uma classe pessoa, né? A gente vai criar uma classe estudante, né? Que herda da classe pessoa, né? Então, perceba que o estudante é um subtipo de uma pessoa, né? É uma coisa mais específica, mas ele continua sendo uma pessoa ainda, tá? E aqui o professor, né? Então aqui a gente vai receber, né? A pessoa recebe um nome e uma data de nascimento, né? Então vamos botar assim, nasce. E aí self.nome, recebe nome. E self.nascimento recebe nascimento. Ok. O estudante, por sua vez, ele vai ter também um curso, né? Então aqui eu vou colocar aqui o curso, né? E a gente vai usar justamente a funçãozinha super, né? Para inicializar de acordo com a classe superior, né? E adicionar um atributo novo aqui que é justamente o curso, tá? E aí com o professor a mesma coisa, né? Sendo que o professor ele tem um salário, né? Então aqui a gente vai ter o salário do professor, certo? Então definir os métodos de inicialização aqui para os três, tá? Os construtores, né? Como a própria questão ali pediu, né? Então agora a gente vai definir uma representação, tá? Então, então aqui a gente, né, para a pessoa a gente pode simplesmente colocar, né? Vamos retornar a string, né? Então, vamos fazer assim, né? Pessoa de nome. Só para ficar claro qual é o tipo de cada um, né? Nome, data de nascimento. Pronto. E já para o estudante, a gente quer dizer que ele é um estudante, né? Que faz o curso de... E aí a gente bota aqui o curso que o estudante faz, né? E por último, vamos definir aqui a representação para o professor, né? Então, que recebe um salário de... E a gente bota aqui a propriedade do salário. Tá? Então tá aqui, né? Então vamos criar agora três, né? Então x vai ser a pessoa, Maria... Vou tratar aqui como um string, tá? Então, sei lá, 1/3 de 1992. Certo? Sendo que o estudante ainda recebe aqui, né, sei lá, medicina, vamos dizer, e o professor recebe um salário, tá? Então a gente vai chamar aqui agora, né, imprimir cada um. Então vamos testar aqui o nosso código. Pronto. Então tá aqui, né? Pessoa de nome Maria, idade de nascimento 1 de março de 92. Estudante de nome... Eita, esqueci de modificar aqui para professor. Então vamos rodar novamente. Então, pessoa de nome Maria, estudante de nome José, data de nascimento, que faz o curso de medicina. E professor de nome João, data de nascimento 3 de setembro, que recebe um salário de 1.000. Tá? Eu poderia até botar aqui reais, né, para ficar mais completo. Botar um ponto também para, né, fechar. Então, rodando novamente. Pronto, está aí, né? Então a gente definiu aqui três classes, né? Uma superclasse, duas subclasses. Né? E para cada uma delas a gente, para as duas subclasses a gente adicionou, né? Cada uma teve um atributo a mais, né? Então os atributos normais e mais um atributo adicional, tá? E para cada um a gente definiu uma representação, né, em formato de string,
diferente, né? Então, para a pessoa, né, que é o mais genérico possível, ela só vai ter ali na sua apresentação seu nome e seu nascimento. Para o estudante, né, e para o professor, a gente incorpora ali os atributos que a gente definiu, né? Então, curso e o salário. E aí, com isso, a gente testou aqui e aí a gente resolveu o exercício, tá? Então, com isso, a gente finaliza aqui a aula, certo? E finaliza também a disciplina, né? Quem tiver interessado, né, em continuar, em aprender mais sobre Python, enfim, aqui são algumas referências que eu busquei justamente para essas últimas aulas de programação orientada a objetos, tá? Mas esses sites aqui eles têm, né? Aqui a gente tem, por exemplo, tem 3 livros aqui, tá? Então tem um livro que fala sobre estruturas de dados e algoritmos no Python, tem um de padrões de design, né? Padrão de design para programação, né? Então talvez um pouquinho mais avançado. Tem esse aqui que é Python para todos, né? Python para qualquer um, sei lá, que ele fala, né, de todos os conceitos, assim, desde o início, né? Então, desde o básico, como a gente viu também. E aqui tem alguns links. Então tem esse site aqui, onde ele fala o significado do underline no Python, né? Como é que você pode usar ele, né? Além daquelas formas que eu falei, que outras formas tem. Esse site aqui é educative.io, que tem vários posts sobre programação e sobre Python também. Ele tem até um curso, tá? Se você quiser fazer esse curso sobre programação orientada a objeto em Python, eles têm lá. Aqui eu botei algumas referências para a documentação do Python, né, sobre variáveis privadas, né? Ele explica melhor aquela questão de você usar ou não, né, dois underlines como privado, né, que na verdade não é privado de fato. Aqui é um falando sobre os dunder methods, na documentação do Python também. E esse site aqui, Real Python, que também é bem interessante, assim, um blog, né, basicamente, mas eles também têm cursos e tal, onde eles falam sobre várias características do Python, né, e do ponto de vista de desenvolvimento mesmo, tá? Então, por exemplo, tem um post aqui sobre herança e composição, comparando os dois, então é bem interessante. Esse segundo aqui, né, que tá meio ruim de ver por causa do quadrado, ele fala sobre sobrecarga de operador e de função, né, ou método, no caso, tá? Que é uma coisa que a gente também viu aqui agora na parte do polimorfismo, certo? Então, essas são as referências, né? Se você quiser ler mais a respeito, eu recomendo. Se você tem interesse em se aprofundar, né, em desenvolvimento com Python, recomendo que você leia, que você também procure tutorial no YouTube, procure referência no Google, né, textos a respeito, tá? Tem muito material, tem muito mais em inglês, né? Mas com certeza você vai achar em português também, sem dúvida, tá? Tanto em termos de livro, quanto em termos de blog, de post de blog, esse tipo de coisa, até tutorial no YouTube. E aí com isso a gente se despede aqui. Até mais.